louco. Não, aqui fala. Mas por que tu foi pra essa vida? Minha mulher. Você vai ver depois aí, caso moda. Você vai ver depois aí, você, poxa, ela era cabo, atriz do João Kleber, é de Trinidade. Conheci ela, no show que eu fiz, no Santander, é pela NIT. Tive filho com ela, é meu nome, Cássio Filho. Abri empresa de frango lindo do Cassinho, uma de Drinkfields, que é Roberto Mota hoje, que é meu sobrinho que toma conta, e um depósito de gás de água mineral. E nessa empresa eu fiz situações de funcionários. E tinha um carrão, e quando eu dei uma cerveja pra ele, cara, eu dei um pneu pra ele e dei uma cara pra ele. Minha mulher falou com ele. Detalhe, eu cheguei no Curitiba, ela me pegando, carro no centro, todo mundo no aeroporto, no Toyota Altis, MR1, mordida, cabo. Foi assim que ela me recebeu, cara. E dali em diante... Acabou minha vida. Literalmente, cara. Sério, rapaziada, o que mais choca é que o sujeito é carioca, irmão. Dando esse tipo de vacilo. Caraca, rapaziada, sem brincadeira, hein? Eu queria muito chamar vocês pra gente refletir sobre essa questão, rapaziada, porque, olha só, não é o primeiro nem o último caso que a gente toma conhecimento de um sujeito que literalmente, mano, joga sua vida inteira no lixo por causa de desilusão amorosa, rapaziada. Se você quer fortalecer essa nossa conversa, esse bate-papo, que eu acho que é muito importante para cada homem, pô, deixa aquele seu like aí, porque isso influencia muito na forma como esse vídeo vai chegar para outras pessoas. E sabe que, mano, se você quer ajudar um sujeito a acordar para a realidade dos relacionamentos e aquilo que ele realmente tem que aprender sobre desenvolvimento psicológico, irmão, masculino, isso ajuda muito, cara. É só o mínimo que o YouTube pede, mais nada. Toda vez que eu tomo conhecimento de algum sujeito que ou foi parar nas ruas, ou que entrou numa depressão profunda e perdeu o negócio e começou, mano, a entrar no alcoolismo, o maluco ficou, mano, sabe, com a vida revirada ao avesso, sabe? Eu sempre imagino que esse camarada, ele tem uma gravíssima carência de um propósito maior na vida. Olha só, eu poderia simplesmente ser muito reducionista aqui e simplesmente falar pra vocês, rapaziada, o homem, ele tem, sabe, como uma das principais necessidades biológicas a de amar e ser amado, e o homem, ele é provedor por natureza, tá? Porque aqui claramente você vê um sujeito que ele, empresário, né, devia ter uma grana forte mesmo, e tipo assim, um cara provedor, irmão, sabe, dando tudo bom e melhor, tava a viagem, né, voltou e, enfim, descobriu a traição. Só que a questão é a seguinte, rapaziada, infelizmente, muitos homens, eles têm uma mentalidade muito frágil quando se diz respeito ao feminino, né, cara? Muitos homens simplesmente, cara, colocam a paixão, cara, no topo, sabe, das prioridades da sua vida, cara. Muitos homens fazem da mulher, sabe, do relacionamento que eles têm com aquela mulher, o alicerce da sua vida. E, cara, por mais que isso possa parecer algo um pouco meio, não diria crítico, mas pode parecer cruel, tá, da perspectiva dos relacionamentos, mas eu vos digo, isso é um erro. Por mais que a família, cara, sabe, o seu lar, a estrutura familiar, né, para ser mais específico, seja o alicerce de todo um ecossistema que envolve a vida daquele cara, ele não deveria jamais ter essa percepção da esposa. Eu vou dar aqui uma de velha guarda, tá? Por mais que eu só tenha 30 anos, eu vou dar uma de velha guarda. Eu sou do tipo que acredita o seguinte, rapaziada, a dinâmica fica muito mais saudável quando o homem, ele é autossuficiente o bastante para fazer a própria mulher, por vontade própria, obviamente, querer, sabe, ser a coadjuvante da vida desse cara, ser a aliada daquele cara. Seguir aquele cara na jornada de uma vida interessante que aquele cara construiu pros dois, tá? Isso aqui pode soar bem blue pill pra muita gente, mas eu acho que se você tem essa frame estabelecida no relacionamento, cara, o teu relacionamento tem tudo pra dar certo. Pelo menos, sabe, aquela coisa que eu falo, sempre adaptações modernas nos cenários modernos, tá? O problema todo nasce, cara, quando a coisa se inverte, tá? Vocês conseguem ver claramente isso aí em músicas de sertanejo universitário, em músicas de pagode, que isso não só influencia, mas também demonstra como tem sido a cabeça do homem, sabe, moderno, em relação aos relacionamentos. Eu sei que nessa altura alguém poderia falar assim, Felipe, mas se você for puxar os sonetos, sabe, aquelas cantigas de amor, sabe, do tempo barroco,
Eu sei, cara, o homem sempre foi muito, muito gado com mulher. Isso é verdade. Só que a gente tá numa geração em que isso é explorado, sabe, eleva isso aí a potência de 10, irmão. A coisa tá muito exponencialmente pior do que no passado, pelo menos na minha percepção, tá? Em que o alicerce da vida do homem se tornar uma mulher, eu acho que isso aí é a fórmula mais básica para ele simplesmente espantar aquela mulher. Isso aqui, o que eu tô falando pra vocês, incomoda muita gente, tá? Mas é uma coisa que tem que ser dita, rapaziada. E qualquer mulher minimamente sensata que parar um instante e simplesmente olhar pra dentro de si mesma vai falar assim, cara, eu não gosto da ideia de um marido extremamente apaixonado, louco de paixão por mim. Porque, olha só, a gente é adulto, vamos abrir o jogo aqui de forma sincera, tá? Eu acho que, sinceramente, ninguém gosta de ter alguém tão apaixonado por si ao ponto, sabe, de tornar a pessoa o centro da sua vida. Porque isso meio que tira um pouco, sabe, do propósito que é o relacionamento, que é você, de fato, manter o outro ali, sabe, a uma distância em que seja interessante você querer, sabe, atrair aquela pessoa pro teu universo. Por mais que isso seja um bocado... eu não diria chato, mas por mais que isso seja uma coisa que não é tão falada e acaba incomodando alguns, a verdade é que, cara, relacionamentos, cara, além de parceria, elas são ou pelo menos deveriam ser uma saudável brincadeira de gato e rato, tá? Então, quando um dos lados está totalmente doente pela outra pessoa, ao ponto de fazer aquela pessoa o centro da sua vida, e por que eu falo isso? Porque pra alguém simplesmente entrar numa depressão profunda e parar nas ruas, mano, começar, sabe, a consumir ilícitos e literalmente virar um sem-teto, uma pessoa sem rumo na vida, extremamente entregue às traças, na sarjeta, é porque esse cara tinha como alicerce central da sua vida o relacionamento, a esposa, tá? E aqui é que é a questão importante que eu acho que a gente tem que sempre propagar na ideia do autodesenvolvimento, cara. Não pode ser o teu relacionamento o pilar. O pilar tem que ser, irmão, aquilo que de fato traz sentido à tua vida e traz, em contrapartida, retorno financeiro. Se você fala assim, cara, o meu trampo é a minha vida. Cara, da hora. O teu ganha-pão, cara, a tua profissão, aquilo que te mantém sustentado, não vai embora, sabe? E se for, você pode arrumar outra profissão. Aquilo não vai, sabe, te derrubar ao ponto de você querer, sabe, morar nas ruas por causa daquilo. Se você, de repente, faz trabalho voluntariado, se você tem sei lá, um projeto que é a sua vida, você é cientista, você tem uma banda de rock, irmão, não importa. Até um grupo de pagode, não importa, cara. Aquilo que traz, sabe, um sentido amplo, que traz pessoas para o convívio com você, sabe, que tem pessoas envolvidas num projeto por uma causa maior, aquilo sim pode ser configurado como o propósito, o pilar central da vida de um homem, sabe? Não importa o que, desde que não seja uma outra pessoa. Uma atividade, irmão. Você sei lá, você é ciclista, você é skatista, você é surfista, não importa, cara. Você é maratonista, você é, sabe, atleta. Não importa. Um hobby pode ser o pilar central da vida de um homem. A espiritualidade pode ser o pilar central da vida de um homem. A fé, irmão, não importa. Agora a questão é a seguinte, jamais deposite em uma pessoa o título de pilar central da sua vida, sabe? Nunca... E aqui eu não falo da perspectiva da fé, tá? Vocês muito sabem que eu não sou um cara religioso. Mas isso é uma coisa que eu concordo muito, cara, com os cristãos, essa questão da idolatria, tá? Os cristãos pela questão de que é pecado idolatrar, mas eu porque humanos são falhos e se você idolatrar um ser humano, você pode uma hora ou outra se decepcionar, tá? E no caso desse camarada, vê-se claramente que ele não tinha um propósito maior do que simplesmente... Ou vai ver, ele não tinha... Nem as empresas deviam ser propósito para ele, sabe? Nem o próprio sustento devia ser o propósito dele. Ele fez do propósito dele, sabe? A relação à esposa, cara. E a primeira banda que a vida deu pra ele, e essa banda, mano, a traição, cara, quantas pessoas passam por isso, mano? E quantas pessoas não vão morar na rua por causa de traição, tá? Por mais doloroso que seja uma traição desse nível, sabe, às vezes com uma pessoa de confiança, cara, por mais que doa, não deveria ser nem motivo pra você cogitar entrar em depressão e morar na rua, irmão. Entende? Então isso só mostra uma coisa, esse cara carecia de propósito. E agora chegou um estágio em que ele se encontra dependente químico, morando na rua, e a gente sabe o que acontece com o homem, porque o homem... As coisas são como são, meus caros.